Foco no afeto de número 336, tema de hoje, mágoa e ressentimento. Essas duas palavras quase que são sinônimas, só que não são. A gente vai ver por que não são. E são duas coisas terríveis. A mágoa, principalmente, é a porta por onde entram todos os detritos e vírus relacionais que a gente adquire que nos detonam, ok? Eu recomendo a você que está vendo esse vídeo, se você puder parar o vídeo e dar uma olhadinha lá no meu vídeo A Tolice da Vingança, mesmo que você já tenha visto, dá uma olhadinha lá e depois veja esse vídeo aqui. Eu sinto que você vai aproveitar melhor. Se não, você vê esse vídeo e depois vê lá A Tolice da Vingança para complementar. Eu vou falar aqui de uma forma bem resumida sobre a vingança. Na verdade, eu entendo que seja um trio. Mágoa, ressentimento e vingança. É um caminhozinho, né? Tem mais coisas no meio que eu vou falar em seguida. Nesse caminho entre mágoa e vingança, tem algumas paradas, vamos dizer assim, algumas estações entre esses dois pontos extremos. A mágoa que vai desembocar lá na vingança. Então, se você assistiu o vídeo agora, depois voltar para esse aqui, A Tolice da Vingança, e voltar para esse, tudo bem. Eu acho melhor até. Mas se não, vê esse vídeo aqui inteiro e depois vai lá ver para conferir. A gente vai ter uma imersão um pouquinho maior na questão da vingança, ok? Se você já viu o vídeo e lembra bem, então aí é só ver esse vídeo aqui como uma extensão daquele lá. Muito bem, gente. Eu vou falar aqui para vocês da sequência trágica. É uma sequência muito trágica que acontece com a gente. Com a gente que ainda não é iluminado, ok? O não iluminado, ele tem o assédio das sombras, e as sombras fazem efeito. Quem não é iluminado tem o assédio das sombras, e as sombras fazem efeito sobre quem não é iluminado. O iluminado tem o assédio das sombras, só que a sombra não faz efeito. A sombra vem e o iluminado, tipo, vai falando que eu não estou ouvindo. Haja vista o exemplo do Cristo no deserto, quando ele fez 40 dias e 40 noites de meditação, jejum e tudo mais, se preparando para cumprir a missão dele. Na Bíblia lá consta que ele teve o assédio, lá na Bíblia eles falam do demônio e tudo, mas que eu entendo, o diabo, vamos dizer assim, é o ego, né? O Lúcifer, é o porta-luz, é o nosso ego. A luz é o que está dentro do ego, que é o espírito. E ele teve o assédio do ego dizendo, escuta, você pode ter o que você quiser na vida, meu, larga a mão desse treco aí de falar de amor e tudo, vai, aproveita a vida, você é um cara extremamente bem servido pela natureza, você tem intuição, você tem percepção, você tem uma leveza, então você tem tudo para encantar todo mundo e ter uma vida gostosinha, prazerosa pra caramba e tal. Sem essa de mensagem de amor, de renúncia ao ego, isso é o próprio ego morrendo de medo, como sempre, né, da bendita da meditação, de ficar quietinho, mas o Cristo já era iluminado. Então o ego assedia, quem tem ego vai ter assédio da sombra. Vai ceder ao assédio da sombra quem não é iluminado. Quem é iluminado não cede ao assédio da sombra. E o Cristo falou, vá de retro Satanás, quer dizer, vai atrás. Eu vou na frente, o ego vai atrás, né? É a primeira grande lição dele para mim, né, para o meu coração, né? Então eu vou dar aqui a sequência trágica para nós que não somos iluminados. Se tem algum iluminado aqui, me perdoe, estou presumindo, eu estou falando tendo em vista as pessoas que não são iluminadas, né, e que estão a caminho da luz, estão cada dia mais luminosas, ok? Tudo começa com a mágoa, aí passa para o ressentimento, se não cuida, passa para a raiva. Se não cuida, passa para o ódio, que é a cultura da raiva. Quando eu fico cultuando a raiva, o sentimento que eu vou ter mais adiante é uma convicção, uma imersão tal na raiva que aquilo vira ódio. E fica muito mais insano do que a raiva. É de um poder de destruição programado. A raiva é mais reativa, é mais na hora, é mais um rompante de raiva. Já o ódio é uma cultura. Você às vezes vê povos, ao longo da história da humanidade, você vê povos focados no ódio, cultuam o ódio.
É a mágoa que virou ressentimento, e a gente vai falar depois dessa virada, né, de mágoa para ressentimento, que depois vira raiva, e de tanto cultivar a raiva acaba virando ódio, e tudo isso vai desembocar no desejo de vingança. Aí, quando chega aí ferrou, e nós vamos falar disso fartamente. Fazer do ressentimento e do desejo de vingança o centro da própria vida é um grande pretexto para culpar os outros pelos próprios fracassos. O fracasso pelo autodesconhecimento. A pessoa que faz isso, que está fechada lá com o desejo de vingança, ela não sabe que se autodesconhece. Como é que eu posso saber que me autodesconheço se eu não sei o que é o autoconhecimento? É claro, né? Ela não sabe que se autodesconhece. Então a pessoa começa ali a usar do desejo de vingança como um pretexto para culpar os outros. Como se isso fosse um documento de que os outros têm culpa pelo próprio fracasso. Na verdade, é o fracasso que acontece pelo autodesconhecimento. Como defesa, a pessoa tende a entrar no vitimismo. O vitimismo sempre vitima o próprio vitimista. É o tiro que sai pela culatra. O ressentimento e o desejo de vingança são pseudo-anestésicos que só aumentam a dor de viver. Quer dizer, viver dói quando nós nos autodesconhecemos. Viver dói quando nós nos autodesconhecemos. O ressentimento e o desejo de vingança são pseudo-anestésicos que só aumentam a dor de viver. Sobre a vingança, é bom lembrar que quando uma bomba explode, o maior prejudicado é a própria bomba. E que ninguém destrói ninguém sem antes ficar em ruínas. É um tiro que a gente dá no pé. Então, o que é essa mágoa? Eu vou abordar a mágoa aqui no sentido figurado, que é um processo interno. É como se fosse um desgosto recolhido, interno, cujas marcas transparecem no semblante, nas palavras, na tristeza, na amargura e no pesar. Quando é que você se magoa? É sempre quando você superestima a pessoa que te magoou. Se você não superestimasse a pessoa teria falado ou feito o que fez e tudo bem, tanto faz. Mas não, você ficou magoado ou magoada porque você superestimou a pessoa quando ela disse isto ou aquilo e você acabou aceitando que aquilo te magoasse. Isso porque a sua percepção a respeito da sua própria integridade e qualidade como ser humano já estava abalada antes da agressão sofrida. Sentir inveja é também uma forma de mágoa que você desfere contra você mesmo. Ter inveja do sucesso ou da felicidade de alguém é o mesmo que dizer ter mágoa do sucesso ou da felicidade de alguém. Quando você sente inveja, você está superestimando o seu invejado. Você olha para o seu invejado, é sempre para cima. A gente não olha para baixo e vê alguém lá ferrado na vida, estragado na vida, pô, que inveja, hein? Puxa, queria ter a vida dele, queria ter o mini dinheiro que ele tem, ou a saúde parca que ele tem. Não, a gente olha sempre para cima. E é sempre um movimento de superestimar. Você ou não conhece os seus próprios valores ou se esqueceu dos seus próprios valores. Por isso que você olha para o outro e quando inveja você está olhando sempre para cima. A mágoa é resultado direto da falta de autoconhecimento. Uma pessoa muito magoável é uma pessoa que se autodesconhece. A pessoa muito magoável, justamente porque se autodesconhece, ela depende totalmente da aprovação alheia. Sabe aquela pessoa que você conhece, que chega a ser quase, ou muito, um mimimi? Qualquer coisinha magoa, um olhar um pouco torto, diferente,
que não necessariamente seja de indiferença ou de descaso ou de raiva em relação à pessoa, a gente toma aquilo como algo que possa nos magoar, ou como uma ofensa, ou como um descaso, um desprezo. A gente aceita isso dessa forma, muitas vezes não está acontecendo, a gente está projetando um desprezo que nem está acontecendo ali. E a pessoa fica muito mimimi justamente porque ela se autodesconhece, ela depende totalmente da aprovação alheia. Quando a aprovação externa não vem, ou seja, a pessoa está vivendo lá, fazendo de tudo para aparecer, para ser aceita, como todos nós, com autoestima no lixo, humanidade em estado de praga biológica, esse inferno que a gente ainda está vivendo, quando não se autoconhece. Quanto mais medita, quanto mais se conhece, mais a gente se percebe e a gente vai saindo desse estado de praga biológica e vai indo para a excelência biológica. Aí a autoestima automaticamente sobe. Quando a aprovação externa não vem, ela se sente uma nulidade e a autoestima vai para o lixo. Quando, além da aprovação externa não vir, ela for insultada por alguém, ela se sente um ser desprezível e a autoestima vai para o esgoto. É um tipo de pessoa que, quando está tudo bem, ela está se sentindo uma desqualificada, uma farsa, um erro, a encarnação da inviabilidade. Se fosse para traduzir em palavras como ela se sente em relação às pessoas, seria algo mais ou menos assim. Ela estaria dizendo: desculpa de eu ter nascido, foi sem querer, escapou, eu prometo que nunca mais vai se repetir. Isso seria a voz não dita, a voz interna dela em relação ao mundo. É um gigantesco equívoco, mas é exatamente isso que o autodesconhecimento produz. A desconexão consigo próprio. Vamos falar um pouquinho do ressentimento. É bem mais fácil de entender e muito mais perigoso. A mágoa que se guarda em relação a uma ofensa recebida ou de um mal que se recebeu. Isto é ressentimento. É a eternização da mágoa, é a mágoa que a gente guarda, porque eventualmente você pode ser, você já medita bastante, ainda não é iluminado, você medita bastante. Aí vem uma agressão, uma ofensa, ok? Aí você tem aquele impulso interno de ficar mimimi, magoadinho, magoadinha. Mas aí você medita bastante, você se conhece, você se percebe. Opa, peraí, não. Aí você fala para a sombra, senta lá, Cláudia. E a sombra vai, porque você medita muito. O seu ego está disciplinado, ele não manda mais em você. Agora você que manda nele, que é o saudável. Então aí, essa mágoa não permanece. Ela bate e volta, ou bate e vai embora, segue o caminho dela. O ressentimento é aquela mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. É a eternização da mágoa, por isso que chama ressentimento. Você vai ressentindo aquela mágoa. Você aceitou como mágoa, você introjetou, você guardou como mágoa. Está lá na sala do departamento de mágoa. Aí tem o arquivo das mágoas, mágoa 1, 2, 3, 4, 1A, 1B, 1C, 1D e por aí vai. E é esse processo da eternização da mágoa que nos apodrece com o passar do tempo. Nos nossos momentos sombrios internos, quando somos assediados pelas nossas sombras, o ressentimento está sempre presente. Dentre outras sombras, dentre outros sentimentos destrutivos, detritos emocionais, o ressentimento está sempre por ali. A fantasia macabra é mais ou menos assim. Você tem uma mágoa inicial. Alguém te ofendeu e você aceitou a mágoa. Você comprou, aceitou. Você não se conhece, você não se percebe. Você mede a sua aceitabilidade pelo que os outros falam de você. Você não tem a percepção de você.
Você não sabe nem interagir com os outros, porque quando você interage, não é você, é um personagem que você cria. E é esse personagem que fala com os outros. É sempre no sentido de dar 1 milhão para receber um farelinho de afeto, um farelinho, um átomo de afeto. Então você é extremamente magoável. Está ávida por aceitação. Então qualquer coisinha vai te magoar. Você recebeu uma mágoa, meu Deus, é muito pouco, a gente sabe disso. Quantas, ficou até amanhã falando quantas mágoas a gente não tem guardadas. E elas ficam lá guardadas e elas viram, se elas ficam guardadas, elas se tornam ressentimentos. Então tem a primeira ressentida, a segunda ressentida, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, 15 anos de mágoa, imagina quantas ressentidas. Tem a mágoa inicial, você recebeu e aceitou a mágoa. Aí começa a fantasia macabra. As posteriores fantasias de autodesqualificação que configuram exatamente o ressentimento. A mágoa, o ressentimento, a raiva e o ódio, tudo isso vai desembocar, vai desaguar no desejo de vingança. Repito, dá uma olhadinha no meu vídeo A Tolice da Vingança. Quando você instala a vingança na sua vida, você se distancia a léguas de você mesmo. Quem de nós não se surpreende com aquela fantasia de vingança? Você vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, naquele dia não foi um dia legal, você está meio ou muito com a autoestima muito baixa, você está muito atrapalhado, está muito confuso, muito confusa, e você está com o fantasma que é nosso, que é de todos os dias, que é da baixa autoestima. Aí vem aquelas mágoas que viraram ressentimento, tem muitas delas que já viraram raiva e tem muitas delas que já viraram ódio. Em vez de resolver, em vez de meditar, porque dá trabalho, enche o saco meditar, né? Ficar parado, não fazer nada. Aí o ego fica o quê? Vai fazer o quê? Vai ficar aí parado? Tem muita coisa para fazer. E a gente atende o ego, para de meditar, para de se autoconhecer. Aí vem a mágoa, ai meu Deus, me magoou, vem o mimimi, porque a gente não está imune à mágoa. Por quê? Porque o ego ainda manda na gente. E o ego vê tudo pelo lado da sombra. Quando ele vai sozinho, dissociado da sabedoria. Aí eu fico magoável. Então vem a lembrança, cabeça no travesseiro, começa a passar um monte de coisa. Estou naquele modo bélico, modo guerra. E claro, aí fica o inconsciente fica dando uma escaneada nas nossas salas, inclusive da mágoa, para ver o que tem de lixo aí. E traz à tona e a gente sobe a adrenalina, a gente tem fantasias de vingança, tem momentos de raiva, tem aquelas raivas que já viraram ódio, então as fantasias, não, porque eu mato, porque eu acabo, porque eu vou descontar, porque não sei o que, porque eu vou fazer, porque eu vou calar a boca de não sei quem e tal. E cadê você nessa parada? Nesse momento, você criou um personagem, o personagem é que está vivendo tudo isso, só que esse personagem é um santo, vamos dizer, entre aspas, um santo que você aceitou que incorporasse no teu corpo. Não é o teu ser, não é a sabedoria, é a ignorância. E aí ele usando o teu corpo, usa a adrenalina do teu corpo, usa o sistema nervoso do teu corpo, põe teu corpo em estresse, porque é uma ilusão em ação. Não é alguém genuíno, alguém que existe, é uma fantasia fantasmagórica. Então, quando você instala a vingança na sua vida, você se distancia a léguas de você mesmo. Você emerge na solidão. Então, tudo isso, tudo que acontece derivado da mágoa, tem muito a ver com a solidão do tipo abandono. Você está sozinho, você não é legal, você é o pior dos seres humanos, então ninguém quer saber de você. Meu Deus do céu, você e nada melhor nada, porque ocupa menos espaço. Isso está lá no inconsciente. Quando a gente aceita uma mágoa, é porque a gente está aceitando
qualquer coisa de fora. O elogio dificilmente vem, porque a gente está com a autoestima em baixa e a gente não consegue levar um clima gostoso. A gente não consegue ficar, nem a gente consegue ficar num clima gostoso, de alegria, de bom humor, para trocar alegria e bom humor, ser interessante, né? Não é para só dar. Isso é coisa do ego quando ele está com baixa autoestima. Eu estou falando da saúde, daquela conexão que a gente tem com a gente mesmo e a gente alegre, feliz, muito alegre, vai lá, tem alguma coisa para levar e traz muita coisa também, quando a relação é digna, ok? E você percebe, quando você se conhece, você percebe de longe quando a relação é digna. Então, quando você instala vingança na sua vida, você se distancia a léguas de você mesmo e você imerge na solidão. Como decorrência disso, você imerge na amargura, você imerge no autodesprezo, você imerge no autoabandono, você se abandona. Você está nessa solidão porque você se abandonou. Você não sabe disso, parece que os outros se abandonaram, é porque você lê você a partir da opinião dos outros, e a pior opinião porque você se acha um lixo. Então qualquer um que olha feio para você tem razão. Como é duro confirmar que eu sou um lixo, porque olha lá como uma pessoa está olhando para mim, com a cara de, nossa, que eu sou um lixo. Não raro você vai confirmar com a pessoa está triste, não tem nada a ver com você. A pessoa está de baixo astral, olhou para você porque olhou, de repente até viu uma luz em você, mas como você não vê a sua própria luz, você vai achar que é com você, e é ruim. Isso é o autoabandono, quando você está longe de você, e você não percebe, coisas até boas que possam vir de fora, passa um amor maravilhoso na tua vida, passa no nariz e você não vê. Uma pessoa que pode ser uma grande amiga, você não vê, porque você está no autoabandono. Você emerge também na ignorância de si próprio. Tudo isso é porque você também já está na ignorância de si próprio. Você emerge, veja bem a analogia que eu vou fazer agora, gente. Você emerge na infecção crônica e virulenta do desamor. Infecção crônica e virulenta do desamor. Do desamor a você mesmo e aos outros. Qual seria o antibiótico que curaria essa infecção crônica e virulenta do desamor a você mesmo e aos outros? O antibiótico se chama autoconhecimento. Como é que é a dosagem disso? O que você tem que fazer? Do que é composto esse autoconhecimento? Esse antibiótico? Do que é composto esse antibiótico do autoconhecimento? 1. Respiração diafragmática, para você voltar devagarzinho ao contato com você mesmo. É respiração, tem que aprender. O YouTube está cheio de canais que mostram de ilustrações, até de computação gráfica, para você ver o que é a respiração diafragmática. Não é difícil, basta querer. Basta você estar disposto a sentir que você tem uma necessidade disso aí e atender essa necessidade. Respiração diafragmática. Meditação de 8 em 8 horas. Em geral, como são alguns antibióticos, só que é meditação de 8 em 8 horas. 3. Cultivo de sentimentos de alegria o tempo todo. Por que o tempo todo? Que saco ficar até pensando no que eu estou sentindo, meu Deus, até porque você está numa cultura, como eu estou, como todos nós estamos, numa cultura que deixa o sentimento na inércia. Eu vou sentindo aí o que eu vou sentindo e está tudo bem, e tudo bem, nada. Porque na inércia, nessa humanidade bélica que a gente vive, a gente é convidado o tempo todo ao modo bélico. Sem perceber, você está brigando com os 15 aqui dentro. Então tem que perceber, o trabalho, o antibiótico é isso, é você perceber, tem que ficar esperto, olhando. Tem que ficar de olho e modificar o seu sentimento, se ele não está saudável. Então você vai cultivar sentimentos de alegria o tempo todo. Não estou falando de negar sentimento ruim. Tem muita gente que entende equivocadamente isso aí. Eu gosto de deixar sempre muito claro. Veio a raiva, veio o ódio, veio a mágoa. Olha para a raiva, olha para a mágoa, olha para o ódio. Tá, estou sentindo isso aí, beleza. Ó, como é que é a raiva, como é que é o ódio, como é que é a mágoa. Muito prazer, né? O prazer foi todo seu. Tchau. Vai embora e agora eu vou cultivar sentimentos saudáveis. Como você muda de canal, a sua televisão, você muda lá, aperta o número do canal, você vai para outra frequência. E é isso aí, o sentimento é frequência. Quarta prática, o cultivo do bom humor o dia inteiro. Não existe estado amoroso sem bom humor.
Lembra que eu falei que é uma infecção crônica e virulenta do desamor a si próprio e aos outros. Então o cultivo do bom humor o dia inteiro é importante. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Ok? Mas você não sai disso se você não se der esse trabalho. Os sintomas da mágoa vão dar lugar à presença do amor a você mesmo e do amor aos outros. Se você persistir no tratamento, você vai ficar imune aos efeitos nocivos da mágoa. Duração desse tratamento: pro resto da vida. Ai, ai, ai. Até quando ficar iluminado também. Porque quando ficar iluminado, você não vai se dar o trabalho de fazer isso, você vai ser um prazer fazer, porque você já vai viver nesse estado. Então é pro resto da vida, pro resto das vidas. Ao menor sintoma de mágoa, recorra ao autoconhecimento. Dá trabalho, mas dá muito trabalho. Se você não se der a esse trabalho, terá que trabalhar dobrado, triplicado, quintuplicado, ad eternum. Dê a si mesmo o privilégio de manter a sua vida norteada pelo afeto generoso. Foco no afeto.